Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amado ouvinte da Santa Palavra de Deus. Estamos aqui para mais um programa sob a lâmpada da palavra, porque é sob a lâmpada da palavra que todas as coisas são esclarecidas. Sob a lâmpada da palavra que está a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E o tema de hoje, como você já viu aí, os 4 evangelhos. Revelação recebida pelo profeta Ezequiel no capítulo 1, tema sugerido pelo nosso querido amigo Elias, que entrou em contato conosco, pediu que falássemos um pouco sobre os 4 evangelhos, sobre a figura dos animais que se apresentam, as cores que envolvem, tudo isso a gente vai trazer dentro de instantes sob a lâmpada da palavra. Qual é a doutrina para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida? É os ensinamentos de Jesus. Não existe outra doutrina para a igreja de Jesus, senão os ensinamentos do próprio Jesus, como em Mateus 28, versículo 20. Você que acompanha a programação, você deve ouvir muito esse versículo, que é importante você saber que um servo de Deus, uma serva de Deus tem que repetir, ensinar o povo a guardar o que Jesus mandou guardar. Mateus 28, 20, Jesus fala: ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Então essa é a doutrina para a igreja de Jesus. As palavras que o próprio Jesus, a igreja de Jesus. Então as palavras que doutrinam a igreja são as palavras que o próprio Jesus disse. E doutrina não tem nada a ver com costume, roupa, cabelo, batom, brinco. Esquece isso. Doutrina é os ensinamentos de Jesus. Costumes, cada um tem o seu pessoal particular. Costume não edifica a vida de ninguém, a não ser que seja o costume de uma vida de oração e de uma vida de exame das Escrituras. Fora isso, nenhum outro costume presta para absolutamente nada. Então, sob a lâmpada da palavra, anote aí, você que queira entrar em contato conosco, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. E o nosso telefone para você que quer entrar em contato, para que estejamos pregando na sua cidade, na sua região, na sua igreja, o telefone é 021 DDD, estamos no Brasil, no Rio de Janeiro, DDD do Rio de Janeiro 021 98728 5625, 98728 5625. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, Ezequiel falando, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, e tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem. A mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. E o seu aspecto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam-se os corpos deles. E cada qual andava
diante do seu rosto, para onde o Espírito havia, esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, é bom ressaltar, para onde o Espírito Santo havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tocha. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais para um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra deles eram como a cor de turquesa, e os 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. E andavam pelos 4 lados deles, e não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andavam os animais, e andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito Santo queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito Santo, da criatura vivente estava nas rodas, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E levantando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, e como os aspectos de cristal terrível estendiam por cima de sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, e uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que o cobriam de outra banda. E andando eles, ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o intrépito de um exército. Parando eles, abaixavam-se as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Perante eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como a cor de ambar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança do fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Capítulo 1 de Ezequiel, esse capítulo riquíssimo em revelações profundas, que a gente vai pegar agora ponto a ponto para você entender o que é esses animais, o que é o aspecto, o que é essa roda, o que é essas cores. Você vai entender já com a grata revelação do Espírito Santo, a qual sem ele nada podemos fazer. Miserável é o homem e a mulher que acha que pode ir a algum lugar ou fazer alguma coisa sem o maravilhoso e glorioso Espírito do Senhor. Esse capítulo 1 de Ezequiel retrata a profecia sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 1 que você acompanhou a leitura aí conosco, está falando uma palavra profética sobre os 4 evangelhos que viriam ser implantados no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, direcionado ao povo judeu, tendo como símbolo o leão, que simbolizava na bandeira de Judá, que carregava o estandarte, a foto de um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Marcos, direcionado ao povo romano. Os romanos, eles conhecem muito bem o que é o serviço, estão acostumados a serviço, então tem como símbolo o boi, que caracteriza um animal de
serviço. Lucas, direcionado ao povo grego, povo estudioso, povo que gosta sempre de procurar saber o porquê das coisas. E o povo grego, eles têm uma coisa tremenda, que é o desejo de buscar a perfeição naquilo que fazem, naquilo que estão prestes a tomar posse. Então tem como símbolo um homem perfeito. Jesus é o homem perfeito, ele veio em carne, se fez homem e não pecou. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Jesus, hein? O homem sem pecado, Jesus. E João, que tem como símbolo a águia, que representa e revela visão espiritual, e que está escrito direcionado à igreja, a nós, a igreja, aos gentios, mostrando que a igreja de Jesus é para andar pela visão espiritual da revelação dos ensinamentos de Jesus. Vamos lá então. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º, que estando eu no meio dos cativos de Judá, no rio Quebar, aí ele está contando Ezequiel aonde ele estava quando ele recebeu essa revelação. Se abriram os céus e vi a visão de Deus no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, expressamente assim, alta velocidade, uma velocidade dinâmica. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que uma nuvem tempestuosa vinha do norte. Essa nuvem tempestuosa significa a presença de Deus. Veio do norte. E uma grande nuvem com um fogo revolver-se e um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar, que saía fogo, que saía dentre o fogo. Esse fogo, essa nuvem simboliza a presença de Deus. Esse fogo representa o juízo de Deus. Olhei aqui, verso 5, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Aí ele vem começando a descrever. Vamos primeiro pegar os animais. Animais, quando a Bíblia fala de animais, na maioria dos casos, porque cada situação, cada capítulo, cada livro, ele trata de um contexto, trata de uma dispensação e trata de uma época. Você não pode pegar um mover que houve numa dispensação e trazer para outra dispensação. Você vai fazer confusão. Deus trata com o ser humano no momento, Deus trata com o ser humano naquele período, Deus trata com o ser humano através de dispensações. É importante você guardar isso. Então ele disse, e do meio dela saiu a semelhança de 4 animais. Esses animais representam povos. Esses animais aqui representam povos. Acabei de te explicar. O Evangelho de Mateus escrito ao povo judeu, o Evangelho de Marcos escrito direcionado ao povo romano, o Evangelho de Lucas direcionado ao povo grego e o Evangelho de João direcionado a nós, ao povo gentil, à igreja do Senhor Jesus. Ouça bem, os 4 animais que representam povos, raças, nações, essa é a tipologia dos 4 animais. E esta era a sua aparência, tinha semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, semelhança de um homem. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem que não errou. Quem? Jesus, o homem perfeito, levou sobre si os nossos pecados, ele mesmo não pecou. Então Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Aí quando ele diz assim, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Você vai ver o número 4 aparecer muito aí. Na numerologia bíblica, a qual o Espírito Santo tem nos revelado, e nós temos isso até numa apostila, na numerologia bíblica, o número 4 significa uma operação de Deus, a qual abrangerá os 4 cantos da terra. E os 4 evangelhos, obviamente, é para abranger os 4 cantos da terra, pois nos 4 evangelhos você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João ensinamentos de Jesus, operações de milagres por Jesus, maravilhas, coisas extraordinárias, o alicerce para a igreja, as 4
cujos cafetões espirituais ali estão vendendo garrafinha de água, vendendo meia, pedindo dinheiro. Esquece isso. Aqui nós estamos tratando sobre o que é a igreja verdadeira, ok? Deixar bem claro, não tem nada a ver com aquele lixo que você vê ali na televisão, não. Com aquele Jesus falso, prostituído, que manda os servos dele pedir dinheiro aos outros, cafetizar os outros, vender água, vender indulgência, fazer corrente, se associar, pedir o trízimo. Esquece isso. Nós estamos falando sobre o que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. É os 4 evangelhos, o evangelho de Jesus. Quando eu falar aqui igreja, eu estou me referindo à igreja verdadeira. Vamos voltando. Então, 4, a operação de Deus que envolverá os 4 cantos da terra. Norte, 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Envolve os 4 cantos da terra. E o evangelho do Senhor Jesus é para envolver os 4 cantos da terra. Tanto é que em João 3,16, João, o evangelho direcionado ao povo gentil, que tem como símbolo a águia, porque a águia representa a visão espiritual, a águia tem a capacidade naturalmente de enxergar 8 vezes mais que o ser humano. Então ali está representando aqui, tipificando visão espiritual. Por isso a águia é o símbolo do evangelho de João. No evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aos 4 cantos da terra, todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Voltando, verso 7 agora, você que está acompanhando com a sua Bíblia aberta, Ezequiel capítulo 1. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido. Ouça, os seus pés eram pés direitos. O que significa os seus pés serem pés direitos? Mesma concordância. Mateus, Marcos, Lucas e João, mesmo sendo escrito a povos diferentes, eles têm concordância entre eles. Por isso os 4 pés eram pés direitos, por causa da concordância. E a planta dos seus pés como a planta de um pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido. A planta do pé como o pé de uma bezerra, e luziam como cobre polido. Se você for para Apocalipse capítulo 1, na visão de Jesus glorificado que João tem, ele diz assim: os seus pés eram como pés refinados em fornalha, como bronze que é refinado em fornalha. Então está mostrando que o evangelho de Jesus, pé significa guia, será guiado pelo próprio Jesus. Nós não temos que inventar o evangelho, nem inventar campanha, corrente, doutrina, coisas. O evangelho de Jesus é para ser seguido, as pisadas de Jesus é para ser seguido por aqueles que amam a Jesus. E os seus pés luziam, e se luziam, está lá Salmo 119, versículo 105. Lâmpada, luzir vem de lâmpada, vem de luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Então seus pés luziam, quer dizer, os seus pés resplandeciam, porque o evangelho de Jesus é luz para dissipar as trevas. Por isso os seus pés luziam como a cor de cobre polido, já te expliquei, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e as suas asas. Esse tinham a mão de homens, debaixo das suas asas, e os 4 lados, assim todos os 4 tinham. Muita gente diz para você assim: a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia foi escrita por homem. Olha a mão, a Bíblia foi escrita, mão para escrever, a Bíblia foi escrita por homens. Como é que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por homem? Observou que tinham asas, representando a presença do poderoso Deus, envolvendo as mãos estavam debaixo das asas. A Bíblia foi escrita por homens. Como é que se diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Que isso aqui foi feito numa gráfica, confeccionada por homens. Por que eu te afirmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu dou um exemplo da delegacia. Quando você vai prestar um depoimento, você vai falando, e tem um rapaz lá que você nem sabe quem é, o escrivão. Ele está datilografando, ele está digitando. Hoje, na época da modernidade, é digitando. Um tempo atrás era datilografando. Ele está digitando o teu depoimento. Tu está falando, ele está escrevendo. Tu está falando, ele está escrevendo. Quando você termina de falar,
delegado manda você assinar. Você está assinando o que ele escreveu sendo palavra dele ou palavra tua? Com certeza o que ele está escrevendo é as tuas palavras. Então por que a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque o autor, quem tem a ideia, quem traz a palavra é Deus. Ele usou homens, viu aí as mãos debaixo das asas? Homens para escrever os evangelhos. Mas quem deu a ideia, quem trouxe a palavra, quem trouxe a revelação, foi o todo-poderoso e onisciente Deus, incomparável Senhor de todas as coisas. Por isso é que eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus, porque a ideia veio de Deus, não veio de homens. Eu recebo uma revelação agora do Espírito Santo, para te dar um recado. Isso que eu estou te falando, não é a palavra minha, é a palavra do Espírito Santo, que, como eu costumo dizer, como um cano cortado nas duas pontas, ele está me revelando a palavra dele, eu estou te passando. A palavra não é minha, ela é do Espírito Santo. Quem está falando sou eu, mas quem está revelando é o Espírito Santo. E se ele não revelar, nada eu poderia te falar. Versículo 8: e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, que a gente acabou de ler, e os quatro lados. E assim, novamente aparece o número 4. O Evangelho é para abranger os quatro cantos da terra. Os quatro tinham seus rostos e as suas asas. O que significa rosto? Presença. Rosto aí significa presença revelada. Esse rosto, os quatro tinham rosto. Esses rostos significam presença revelada. Face de leão, Evangelho de Mateus. Face de face de boi, indo pela ordem. Face de boi, Evangelho de Marcos, direcionado ao povo romano. Face de homem, Evangelho de Lucas, direcionado ao povo grego. E face de águia, Evangelho de João, direcionado à igreja. Uniam-se as suas asas uma à outra, por causa da concordância. A palavra de Deus concorda com a própria palavra de Deus. Não tem nada na Bíblia que tenha sido escrita de um lado e que agora Jesus não contraria o que ele mesmo ordenou que escrevesse. Tanto é que ele disse que não veio abrogar a lei, acabar com a lei. Ele veio cumprir a lei. E uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Esse não se viravam quando andava e cada qual andava diante do seu rosto, é como eu acabei de te explicar ainda há pouco, que cada evangelho, cada face do evangelho, cada revelação, a revelação do evangelho de Mateus, a revelação do evangelho de Marcos, a revelação do evangelho de Lucas, a revelação do evangelho de João, cada um direcionado a um povo. Por isso cada um andava diante do seu rosto, direcionado àquilo que Deus determinou que eles alcançassem e que eles fossem estabelecidos para isso. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, representação do Evangelho de Lucas. E a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Por que agora está dizendo que todos os quatro assumiam o mesmo rosto? É que está mostrando que, independente de época, tempos, meses, anos, nunca haveria uma discordância entre eles. Eles estariam sempre concordando um com o outro. Você acabou de dizer aí que o Evangelho de Mateus foi direcionado ao povo judeu. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Então o Evangelho de João foi direcionado ao gentil. Então não tenho que me importar com o Evangelho de Mateus. Está representado aqui, tem que se importar sim. Tem mandamento de Jesus em Mateus para mim, que sou gentil. Tem mandamento de Jesus para mim em Marcos, eu sou gentil e não sou romano. Tem mandamento para mim no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, eu sou gentil e não sou grego. Por isso tem hora, nesse versículo 10, o 10, ele mostra que repete os quatro tendo a mesma face, porque nunca haverá um tempo em que deixarão de ter uma concordância entre eles. Nunca haveria um tempo em que eles não concordassem entre si. Por isso aqui no versículo 10, eles assumem cada um, os quatro, o mesmo rosto. O rosto voltado aqui, o rosto era como de homem, e a sua mão direita, os quatro tinham o rosto de leão, e por aí vai. Eles estão voltados um para o outro. Mostra concordância entre eles.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a base, é o que está revelado aqui. É o alicerce para a igreja de Jesus. Continuando. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha duas asas, uma outra, e as duas cobriam o corpo deles. Essas asas cobrindo o corpo deles significa santificação, santidade. E cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir. Claro, o Espírito Santo é que dirige a palavra, e como eu já expliquei, direcionou a cada povo. Por isso cada um andava diante da revelação que recebeu para alcançar aquele povo. Por isso o Espírito Santo dirigia para onde queria, direcionava para onde queria de acordo com a revelação que recebeu. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Levíticos está dizendo, e não se apagará. O fogo arderá continuamente. Esse fogo aqui significa juízo. A palavra de Deus, ela é juízo também de Deus para o ser humano. Se enquadrou na palavra, tem vida. Não se enquadrou, é morte, seja para quem for. Juízo determinado de Deus. E verso 13 ainda, como uma aparência de tocha, que ou seja, presença do Espírito Santo dentro dos evangelhos, tocha, e o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos, ou seja, o juízo está dentro do evangelho do próprio Deus, e de lá saiu o relâmpago. Esses relâmpagos significam ordens de Deus, determinações de Deus, palavras de Deus. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos, ou seja, obediência da palavra de Deus. Deus requer de nós obediência para andarmos naquilo que Ele revelou. Por isso os relâmpagos se moviam dentre os animais, que representam povos. Tá? Estou explicando, os animais aqui representam povos, tribos, línguas e nações, a qual os 4 evangelhos foram direcionados. E os animais corriam e tornavam-se a semelhança dos relâmpagos. Verso 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O que representa essa roda junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos? Significa, o cerco do poder da palavra de Deus envolve, pela onisciência de Deus, todo lugar em que o Evangelho de Deus chega. Essa roda significa velocidade da palavra. Jesus determinou que antes do arrebatamento, tem muitos de besta quadrada, tem muitos demônios, homens endemoniados, dizendo que o Evangelho vai ser pregado aos 4 cantos da terra depois que a igreja for arrebatada. Nada disso, meu Senhor, nada disso, meu amigo. Deus é um Deus justo. Ninguém partirá dessa terra sem ter chance de se arrepender. Então, depois que o Evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, e está faltando muito pouquinho para isso. Já ouviu falar na janela 1040? Mas é um tema para uma outra oportunidade. Falta muito pouquinho para isso ser completado. Então, virá o arrebatamento da igreja. Verso 15 agora. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. Já viu aquele azul turquesa? Toda vez que aparece, aqui, versículo 16, verso 16. O aspecto das rodas era a obra delas era como cor de turquesa. Essa cor de turquesa é aquele azul bem lindo, bem diferenciado. É um azul celestial. Toda vez que tu vê aparecer turquesa ou azul, significa uma investida direta do céu. O Espírito Santo tem, pela sua infinita misericórdia, eu não me canso de dizer que sem o Espírito Santo nada poderia fazer, tem nos revelado também o sentido das cores. Esse azul turquesa significa uma revelação direta vindo do céu. O Evangelho veio direto de Deus para os homens. Por isso essa cor turquesa. E os 4 tinham a mesma semelhança, por causa da concordância, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Ou seja, seu aspecto e a semelhança é como se tivesse uma roda no meio de outra roda. Ou seja, o Espírito Santo traz revelações dentro do próprio Evangelho. Tremendo. O Espírito de Deus
traz revelações dentro do próprio Evangelho, uma roda dentro de outra roda. Só Deus pode fazer isso. Verso 17: e andando elas, andavam pelos quatro lados deles, e não se viravam quando andavam. Por que não se viravam quando andavam? Porque existe um Senhor que determina o tempo, a hora e o momento para que todas as coisas se movam. E não se virar quando andar significa reverência ao que Deus determinou que seja feito. Verso 18: e essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Esses olhos ao redor significa a onisciência de Deus dentro do Evangelho. Vários olhos, cheios de olhos, onisciência de Deus. Não tem nada que escape da onisciência de Deus. Nada. Deus conhece todas as coisas. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são oniscientes. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E levantando-se os animais da terra, levantavam-se também as rodas. Ou seja, a revelação está aqui, ó, Jesus deu. Quando o Evangelho de Jesus, que é aquele que guarda o Evangelho de Jesus, for arrebatado, as revelações serão arrebatadas, também tiradas da terra. Será levada a revelação do Evangelho. Não vai ter mais Evangelho na terra quando a igreja de Jesus for arrebatada. Para onde o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. O Espírito Santo é que dá vida à palavra. O Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. O Espírito Santo se move dentro da palavra de Deus, e é Ele o responsável por trazer a revelação da palavra de Deus. Não existe a minha interpretação, o meu jeito de ver, a tua interpretação, o teu jeito de ver, nada disso, meu querido. Não temos que andar por interpretação, temos que andar por revelação do Espírito de Deus, e para isso temos que nos humilhar a Ele e buscar. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Verso 21: andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e levantando-se eles da terra, também levantavam-se as rodas de fronte deles, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. O Espírito Santo está na palavra de Deus, ele vem sobre a palavra, ele está aqui, ele se move sobre a palavra. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, com um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. As cabeças dos animais, aspecto de firmamento. Firmamento é o céu. Então existe um aspecto sobre a cabeça dos animais, como um aspecto de uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima. Esse cristal significa a espiritualidade da palavra. Deus é espírito. Cristal é algo transparente. Deus é Espírito. Então o Espírito Santo vai te arrebatar ao firmamento, à glória de Deus, se tu guardar essa palavra. Verso 23: e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Concordância, mais uma vez. Vê que a palavra de Deus, ela concorda com ela mesma. Uma em direção à outra. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o corpo, e uma banda. Cada um tinha outras duas que cobriam de outra banda. Esse cobrir o rosto significa reverência à santidade de Deus. Representa santificação. A palavra de Deus é santa. Verso 24: e andando eles, ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Onipotente é Deus. Onipotente quer dizer, tem todo o poder. E a voz de um estrondo, como o intrépido de um exército. Parando eles, abaixavam-se as suas asas. Você sabe o que é a voz de um estrondo, como o intérprete de um exército? É Deus dando ordem aos seus anjos para investir, para trabalhar em prol, em favor daqueles que guardam a palavra de Deus. Os anjos do Senhor se movem, sobe e desce, exércitos celestiais se movem em favor da vida daquele que guarda a palavra do Senhor. 25: e ouviam-se a voz por cima do firmamento, estava por cima da sua cabeça perante eles, e abaixavam as suas asas. A voz de Deus. Deus continua ordenando. O Evangelho está aqui, os 4 Evangelhos, mas a palavra de Deus continua sobre toda a terra. E por cima do firmamento que estava, por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, presença de Deus sobre a sua palavra, como de uma safira, e sobre a sua semelhança, do
sobre ele. Aqui está representando a presença de Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, reinando sobre todas as coisas, reinando sobre tudo, reinando sobre a igreja que guarda a sua palavra. Verso 27. E vi como a cor de ambar, como o aspecto de fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de um fogo resplandeceu ao redor dele. Ou seja, esse ambar é uma fogo semelhante a uma meia cobreada, meia avermelhada, um fogo meia cobreada. É o poder de Deus se manifestando em juízo, tanto numa direção, tanto para os que passaram, parte de cima, parte de baixo, como para aqueles que viriam ao redor dele, como para aqueles que receberem o Evangelho. É o juízo de Deus. Verso 28, final. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem. Ele está falando do arco-íris, aliança de Deus com Noé. No dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aí ele começou a ouvir a voz do Senhor mais ainda, a trazer mais revelações para ele, que é a decorrência do livro de Ezequiel, que é também conhecido como profeta das visões. Agora olha que coisa tremenda, espetacular, tremenda. Quando aparece esse arco-íris aqui, e o aspecto, o resplendor deles em redor, era semelhante ao arco-íris, o arco do Senhor nas nuvens. Quantas cores tem o arco-íris? É composto por 7 cores. 7 significa onisciência de Deus. Envolve-se a onisciência de Deus mais uma vez, e as multiformes operações de Deus. Deus opera de multiforme maneira dentro da sua própria palavra. Então tudo que tu precisa para a tua vida, para ter uma vida de vitória, para ter uma vida de bênção, uma vida alicerçada, está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Está nas palavras de Jesus. Aí está o alicerce para a igreja. Não despreze os ensinamentos de Jesus, porque é isso que vai trazer o arrebatamento para a igreja do Senhor Jesus. Então o livro do profeta Ezequiel, conhecido como profeta das visões, teve essa visão tremenda junto ao rio Quebar, quando foi levado no cativeiro, na época de Joaquim. Ele teve essa visão tremenda quando ele estava junto ao rio Quebar, essa visão extraordinária. E o que aparece aqui são símbolos que trazem a revelação do que é a palavra a qual Deus estava querendo tratar com ele. Espero que você tenha recebido a santa palavra de Deus, os 4 evangelhos. Ezequiel capítulo 1 está retratando Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Está aí. Você que quer entrar em contato conosco, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. E querendo nos ligar, entrar em contato pelo telefone 021 DDD, Rio de Janeiro, aqui Brasil, Rio de Janeiro, 021 98728 5625, 98728 5625. Então, os 4 evangelhos já estava profetizada há muitos e muitos anos atrás na visão de Ezequiel no capítulo 1 do seu livro. Ezequiel capítulo 1 é a visão dos 4 evangelhos. Mateus direcionado ao judeu, Marcos direcionado ao povo romano, Lucas direcionado ao povo grego, João direcionado à igreja, a nós, os gentios. Direcionado não quer dizer que João foi direcionado para a igreja, então só vou ler o evangelho de João, nada disso, acabei de te explicar. Os 4 começam a assumir os mesmos rostos. 4 rostos de leão, que simboliza o evangelho de Mateus ao povo judeu, 4 rostos de boi, que simboliza o evangelho de Marcos ao povo romano, 4 rostos de homem, que simboliza o evangelho de Lucas aos gregos, e 4 rostos de águia, que simboliza o evangelho de João à igreja. Concordância entre eles. Se alimente da palavra de Deus, estruture a tua vida no conhecimento de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos revelados. Fazendo isso, eu quero ver você ser enganado levando garrafinha com água para casa. Quem estrutura a sua vida aqui não aceita o que esses cafetões estão fazendo na televisão, vendendo idolatria para o povo. A palavra de Deus é espírito e vida. Se você ama a palavra de Deus, tem essa estrutura na tua vida, tu não vai engolir garrafinha com água dizendo que é ungido. Ungido é a palavra de Deus, meu querido. Não vai pegar caneta ungida para assinar o teu negócio. Isso é mentira de Satanás. Você não vai enriquecer safados mercenários que estão aí na
aceite nada fora dos ensinamentos de Jesus. Não aceite nada que contraria a Bíblia. Antes de aceitar alguma coisa, vê primeiro se Jesus está falando sobre ela. Que a graça de Deus esteja na sua vida. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra. Você querendo? Ajude-nos a divulgar no seu Facebook, nas suas redes sociais. Eu sei que Deus vai te abençoar por isso. Fique na paz e até o próximo programa, sob a lâmpada